Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar a gravar aqui a nossa aula de Premiere dessa semana. Essa aula é muito importante porque é onde a gente vai ver o Chroma Key no Premiere, tá? O Premiere não é um software de composição, né? Ele é um software de edição de vídeo, porém como o recurso do Chroma Key é muito comum, ele tem uma ferramenta bem eficiente de Chroma Key, a gente vai ver. É bastante peculiar o jeito como o plugin do Premiere configura o recorte de chroma, né? Mas ele é bem funcional. A gente vai ver que dá para fazer um bom recorte com ele, tá? E para começar, a gente vai pegar esses takes que estão na pasta Chroma Key, né? Na pasta compartilhada. Isso aqui são dois vídeos de duas ex-alunas, tá? Que agradeço a elas por terem permitido que eu usasse essas imagens, tá? E foi gravado no laboratório do Barão mesmo. Vocês vão ver aqui que o logo do Barão ainda é o logo antigo, tá? Mas é interessante esse vídeo porque num segundo momento a gente vai ter que fazer rotoscopia desse microfone, né? Essa blusa verde aqui também, vocês veem que ela confunde um pouco com o verde do fundo. Então, quando a gente recorta esse tipo de imagem, a gente acaba recortando também o primeiro plano, né? Não só o fundo, né? E aí entra, só que isso vai ficar para uma outra aula, que é a aula de rotoscopia. Na aula de hoje a gente vai se preocupar somente com esse recorte do fundo, tá? Esse chroma tá bem gravado, dá para ver que o verde está bastante uniforme. Aqui tem uma luminosidade um pouco maior, né? Que faz com que haja dois tons nítidos de verdes, então tem verdes mais claros aqui em cima e verdes mais escuros embaixo, né? Mas não voltou verde no rosto dela, na blusa dela, vocês veem que não tem verde, né? Aqui tem esse verde da blusa, mas foi a escolha, né, que é equivocada de usar uma blusa verde, mesmo que ela esteja por baixo do paletó azul, né? E esse aqui também vocês veem que tem é um pouco mais difícil de cortar, né? Aqui tem áreas bem claras, verdes bem claros e aqui verdes mais escuros, tá? Então a gente vai fazer os dois, tá? E depois a gente vai guardar para fazer a rotoscopia numa próxima aula, como eu disse. Então vou acrescentar aqui o primeiro vídeo da Franciele, né? Numa sequência nova, tá? E aí a gente tem que achar o efeito que a gente usa para recortar o chroma, né? Então eu vou vir aqui em efeitos. O nome do efeito é Ultra, tá? Ultra Key. Mas vocês podem localizar ele aqui em efeitos de vídeo. Existe uma pasta chamada chaveamento. Chaveamento é a tradução de key, né? Key é chave em inglês. E quando a gente fala em chroma key, a gente fala em chroma chave, não é necessariamente cor, mas chroma chave, né? Então é a chroma que vai ser utilizada, o chroma que vai ser utilizado para ser um recorte, para gerar um canal alfa, né? Então por isso que ele é chave, né? Então por isso que tem essa tradução chaveamento. Não é uma boa tradução, eu acho, né? É difícil às vezes associar com chroma key, mas é literal, né? Esses problemas de tradução literal da Adobe, né? Então se eu venho na pasta chaveamento, vocês vão ver que existe uma série de recursos, né? Inclusive tem recurso de recorte de luma, né? Que é útil também. Mas o que a gente vai usar é o Ultra Key, tá? Então vou pegar esse Ultra Key e vou simplesmente arrastar para o vídeo. Uma vez que eu arrastei para o vídeo, ele vai aparecer aqui em controles de efeitos. Então aqui eu tenho todas as propriedades que eu já teria normalmente, né? As de transformação, né? Movimento, as de opacidade, remapeamento de tempo, e aparece aqui, isso tudo é relativo a vídeo, aqui é relativo a áudio, tá, gente? E aparece aqui os efeitos, conforme eu vou aplicando, eles vão aparecendo aqui em controle de efeitos. Para isso, eu só preciso assegurar que o vídeo esteja selecionado. Então, com o vídeo selecionado, vocês precisam certificar que ele está selecionado, vem em controles de efeitos e vocês vão encontrar o Ultra aqui. E como é de praxe, né, num recorte de chroma key, eu tenho um conta-gotas, o qual eu vou utilizar para selecionar qual o verde que eu quero recortar. Então aqui, muitas vezes vocês vão trabalhar com tentativa e erro, né? Porque é diferente eu selecionar essa área aqui, né? E aí eu não consegui recortar muito bem essa parte de baixo.
Aqui é um botão de reset, tá, gente? Eu redefinir parâmetro. E selecionar essa área aqui que é mais escura. E aí eu vou ter problemas na área de cima, ó. A área de cima ficou mal recortada, né? Me parece que recortou melhor pegando um verde mais claro. Mas então, em vez de pegar um totalmente claro aqui, eu vou pegar um meio tom aqui, ó. E aí eu vou ter um problema menor aqui em cima. Deixa eu pegar um pouquinho mais claro, né? E aqui embaixo eu ainda tenho que ajustar, tá? É tentativa e erro. É na hora que a gente estiver recortando que a gente vai ver de fato se está ficando bom ou não, tá? Mudei de novo. Jogou aqui de baixo, tá? Então, quais são as opções que o Ultra aqui me dá? Primeiro ele me mostra a saída final, que é a composição, mas ele também me mostra o canal alfa. E esse canal alfa ajuda muito a recortar. Na verdade, é melhor usar ele para visualizar do que o composição. Porque olha só como quando eu coloco o canal alfa, como eu vejo de fato a parte que está mal recortada do escuro, né? Tá vendo? Quando eu estava aqui, vou resetar aqui, resetar. Quando eu selecionei uma área mais escura, quando eu selecionei uma área mais clara aqui, aqui eu não consigo ver direito a área que está mal recortada, mas quando eu ponho o canal alfa, aí fica bem claro para mim, né, o que precisa ser arrumado, né? Então reseta, reseta, vou voltar aqui um tom médio e vou mudar para canal alfa, tá? Então tem que melhorar tanto as áreas claras quanto as escuras. E a configuração, aqui vocês podem já tentar mudar, tipo, se o recorte não ficou bom de primeira, lógico que você não vai pôr relaxado, ele vai suavizar ainda mais o recorte. Eu vou pôr aqui no caso agressivo. E aí ele já melhorou o recorte, tá? Mas eu também posso vir aqui em padrão e em vez de usar o preset aqui de agressivo, eu mesmo vou definir o quão agressivo que eu quero que seja, tá? Porque quando eu coloco agressivo, o que ele está fazendo? Se a gente olhar aqui em geração de fosco e em limpeza do fosco, nesses valores aqui, olha só, quando eu coloco o padrão, ele está trabalhando com alguns valores, 45, 10, 50, 50, 10, 0, 0, 0, 50. Quando eu ponho agressivo, o que ele fez? Ele aumentou esse limpeza do fosco em 10, ó, 10, 10, 50, né? E ele modificou aqui a tolerância, ele aumentou a tolerância, o pedestal, ó, de 50 a 10 ele passou para 90 a 50. E foram esses valores que ele mexeu. E são de fato os valores que a gente mexe para configurar, tá? Esse transparência realce sombra, vocês vão ver que não dá muita diferença no final da imagem. Mas tolerância e pedestal dá muita diferença. E depois esses três aqui, que é suprimir, suavizar e contraste, tá? Então eu vou voltar para o padrão, né? A transparência ele mexeu também, ó. Quando eu coloquei agressivo ele baixou para 40. Mas quando eu vou configurar manualmente, eu começo geralmente por esses dois aqui, tolerância e pedestal, tá? Então eu vou perceber que conforme eu diminuo a tolerância, as áreas de branco aumentam. O que são as áreas de branco e o que são as áreas de preto? As áreas de preto são as áreas recortadas. As áreas de branco são as áreas que ele está considerando como opacas, que ele não quer recortar, que ele não vai recortar. Por isso que a silhueta dela está toda branca, porque ela não é para ser recortada, ela é para ser opaca, né? Então a gente tem que garantir o quê? Que o primeiro plano fique bem branco, né? E o segundo plano fique bem preto. Então eu tenho que buscar aqui nesses valores, ó, quando eu aumento a tolerância, né? Ó, quando eu aumento a tolerância para 100, eu deixo mais preto o fundo, tá? Eu vou aumentar aqui para 100, se não ficar bom depois a gente só avisa um pouco. E o pedestal eu também aumento, ó. Conforme eu aumento o pedestal, eu só preciso tomar cuidado, eu posso até pensar assim, eu vou aumentar o máximo possível, vou colocar 100. Só que isso faz com que eu acabe tendo um recorte muito agressivo. E aí, por exemplo, o cabelo dela fica falso, a borda, o recorte dela todo, a silhueta dela fica muito, não fica suave, né? Fica muito, costuma-se usar o termo de flickering, ou fritando, né? Ela fica vibrando muito. Então eu tenho que achar um valor aqui que não seja, que recorte, né? Por exemplo, eu percebo que para recortar totalmente essa área aqui, ó, se eu quiser recortar totalmente, eu tenho que subir muito, né? Eu tenho que subir para 70. Ó, com 70 eu recortei totalmente. E ficou bom, né? Assim, não tá tão duro o cabelo.
eu vejo que aqui tem algumas áreas de sombra e tal. Lógico que depois eu posso vir aqui e suavizar essa borda. Porém, talvez seja o caso de pegar uma cor um pouco mais escura. Então eu vou resetar geral aqui o efeito, ó, redefinir tudo total. Aqui eu redefino todos os parâmetros, tá? E vou começar pinçando uma área um pouco mais escura de verde, tá? E aí vou voltar para o canal de cor. Opa, perdão. Vou voltar para canal alfa, porque eu quero ver se eu consigo subir um pouco menos o pedestal para tirar esse branco aqui do lado. Então vou subir a tolerância, né? Subir e vou subir o pedestal. Ah lá, na verdade agora eu precisei subir mais também do que 70. Eu fui para 80 para poder tirar o branco aqui em cima. Então de fato era melhor aquele verde intermediário. Pessoal, isso que eu estou fazendo é normal, tentativa e erro, tá? Você não precisa acertar tudo de uma vez. Só mostrar aqui, ó, quando eu coloco em canal de cor, ele deixa cinza o que era verde, tá? Então essa é uma das formas de visualização também, para eu ver se já está ficando bom ou não o recorte, ó, né? Eu posso me contentar com isso aqui, ó, com essa área de luminosidade aqui em cima, mas eu quero recortar perfeitinho, tá? Então vou voltar aqui para canal alfa, ó, e vou aumentar a tolerância. Não está mudando muita coisa agora, né? Tá. E vou aumentar o pedestal. Ah lá, consegui um pouco menos agora. Com 60 de pedestal, eu já consegui deixar bem... Ah não, o branco aqui ainda está um pouco... Tem que aumentar um pouco, 65. Vamos por 70. Tudo bem, tive que pôr 70. O recorte ficou um pouco duro. Mas aí eu tenho essas opções de limpeza do fosco. E o que essas opções de limpeza do fosco são? Elas vão trabalhar exatamente a borda da silhueta, tá? Então olha só, quando eu mexo nesse suprimir da limpeza do fosco, eu intensifico o recorte. Então vamos supor, vou voltar aqui agora para composição, para a gente ver o recortado. Vamos supor que ficou um verdinho aqui em volta dela. Eu posso suprimir por aqui, ó. Tá vendo que eu aumento, eu aumento é como se eu estrangulasse o recorte, né? Eu vou aproximando mais do centro, né? Então eu consigo tirar um pouco dessas linhas que ficam em volta, tá? Com o suprimir. Agora, com o suavizar é o contrário. Eu dou uma esfumaçada na borda. Então essa borda ela não fica tão nítida. Ele fica um pouco desfocado a borda, tá? Se eu der um zoom aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu pôr 200%. Ó, dá para perceber melhor. Reparem, não liguem ainda para esse logo do barão, que está mal recortado, tá? Mas reparem aqui, ó, a borda dela, se eu tiro o suavizar, ela fica mais nítida, né? E se eu aumento o suavizar por 15, por 10, olha lá, ela fica um pouco mais suave. E o contraste é o contrário. O contraste deixa mais definido o recorte, tá? Então, às vezes até é legal usar um pouco de cada, né? Uma suavizada e um certo contraste para voltar um pouco, né? Mas o que vai definir mesmo se o meu recorte ficou bom ou não é a hora que eu aplicar o fundo. A hora que eu aplicar o fundo que eu vou ver se o recorte ficou bom ou não, tá? Então agora o que eu preciso fazer? Isso aqui na verdade agora é transparência. Então se eu subir esse vídeo para uma camada maior e buscar uma imagem, jogar uma imagem qualquer aqui e colocar no layer de baixo, eu vou ver essa imagem por trás da jornalista, tá? Então eu vou fazer uma busca aqui rapidamente de uma imagem. Então eu baixei aqui essa imagem da internet, né? É uma imagem de cenário de jornalismo. Não vai bater muito na verdade, porque está mostrando o chão aqui, ela não foi filmada de corpo inteiro, né? Mas mesmo assim pode ser interessante. Então olha só, como a imagem também que eu tenho não é 1080, acabou cortando um pouco E aí eu simplesmente coloco ela aqui atrás e assisto para ver se ficou convincente, né? Se ficou legal o recorte. O meu play ele tá como 1/4, vamos pôr máximo aqui para ver se... E aí eu começo a reparar o cabelo, muitas vezes é na hora do play que a gente repara se o cabelo, por exemplo, ficou bom, se não ficou, né?
se ele está sumindo e depois voltando, né? Se tem algumas partes que somem. Não ficou muito bom não, esse buraco aqui não está muito legal. Eu posso vir aqui, voltar aqui para canal alfa e tentar mexer um pouco aqui para ver se é uma questão de contraste, o contraste que eu tinha dado não ficou bom, ou se é uma questão do suavizar, né? Ou mesmo se é uma questão do pedestal aqui em cima, não é, eu acho que não é o pedestal. Tirei um pouco do contraste, tirei um pouco da supressão, volto para a composição e parece que ficou um pouco melhor. Vou voltar um pouco do contraste, que eu acho que está ajudando, na verdade. Ok, pessoal? Estou satisfeito com o resultado, vou passar para o outro, tá? Então vou criar aqui uma nova composição agora para outro vídeo. Esse aqui, ele já é um pouco mais complicado, a gente vai ver, por causa desse verde mal recortado, esse fundo mal iluminado, vamos dizer assim. Né? Não é o pior dos fundos, mas também não está muito bom. Então, mesma coisa, fui lá, peguei o outro aqui, joguei no vídeo, com o vídeo selecionado eu pinço um verde, vou pinçar um verde médio de novo, né? E a hora que eu coloco aqui canal alfa, vocês vão ver que, olha só como a blusa dela não está opaca, não está branca. Então significa o quê? Além do logo do Barão, né, eu tenho a blusa dela ficando um pouco transparente. Então eu vou tentar resolver pelo menos a blusa nas opções aqui de recorte, tá? Embora só de mudar para agressivo aqui parece que não vai dar certo. Porque se eu não conseguir, eu vou ter que deixar para recortar com máscara essa blusa aqui, que é mais provável que aconteça, tá? Então vou vir aqui para geração de fosco, vou aumentar a tolerância. Ó, quando eu aumento o pedestal, o que acontece? Ele tira o fundo, mas ele deixou mais evidente ainda o recorte da blusa dela, né? Ele está recortando ainda mais a blusa dela. Então, se eu mexer no realce aqui, resolve, começa a voltar branco do fundo. Se eu mexo no sombra, começa a voltar. Um volta ao claro, o outro volta ao escuro. Transparência, piorou, né? A não ser que eu tire um pouco de transparência, ó, só que aí volta muito branco do fundo, né? Posso tirar um pouco de transparência e tentar, só que eu não tenho mais como subir o pedestal. Então eu vou deixar a transparência o padrão mesmo de 45, né? Então, ver se eu consigo deixar 40. Não, deixa como estava, 45. E aí a gente resolve aqui com máscara mesmo, tá? Vou na limpeza de fosco, põe um pouco de supressão, põe um pouco de suavização, põe um pouco de contraste. De suavização vou pôr 5, igual eu fiz no outro, tá? E põe no layer de cima, volto para o canal, para composição, né? E jogo a minha imagem. Olha só como a imagem começa a aparecer por baixo do tecido. Isso é uma coisa muito comum quando você vê em recorte. Assim, às vezes uma parte da roupa ela fica transparente, né? É o que está acontecendo aqui. Isso que não era totalmente verde a roupa dela, mas o amarelo, esse amarelo, principalmente esse amarelo meio esverdeado, o amarelo ele confunde um pouco com o verde mesmo. Tá? Pessoal, o que eu queria mostrar hoje era isso. Essa aula não acaba aqui, ela continua na semana que vem, onde a gente vai aprender a fazer as máscaras, né? E animar as máscaras do Premiere, tá bom? E aí a gente vai de fato resolver esses detalhes aqui, ok? Espero que todos tenham uma boa semana, muito obrigado.